Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pessoas para Pessoas e hoje num sítio, diria especial. Ou não, porque quem está habituado ao imobiliário está habituado em estar num ambiente de obra. O imobiliário é isto, o imobiliário é terreno, é obra, é mexer na massa, é perceber o que é que se passa realmente aqui. E justamente viemos ao terreno, viemos ver uma obra. Aliás, muito mais do que isso. Viemos conhecer alguém que é especialista em terreno, em meter a mão na massa e também sabe, e vamos ver como, verificar e analisar o mercado imobiliário. Sem mais demora, André Casaca. Muito obrigado pelo convite, Máximo. É um gosto estar aqui a participar no teu programa. Eu é que agradeço, a amabilidade de estar aqui numa das tuas obras que tens pela cidade de Lisboa. E sabes como é que isto funciona? Pessoas para Pessoas é uma conversa tranquila, em que nós vamos à procura não só do conhecimento técnico do candidato, mas também de alguma curiosidade pessoal que o André, que tu, aliás, poderás ter para nos contar. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é que eu uma vez acho que me contaste. Okay. Uma vez que apanhei o avião contigo, por acaso no Porto, e acho que me contaste. Qual é a tua ligação com o imobiliário? O André, como é que aparece o imobiliário na vida do André? Bem, aparece por ligações familiares. Basicamente, a minha família paterna, nomeadamente o meu avô, fez construção durante uma vida inteira e, portanto, quando eu nasci ele já fazia e depois acabou por enverdar da construção à promoção imobiliária, que na altura era mais o pato bravo do que propriamente esta coisa mais pomposa que hoje chamamos, mas foi essa a minha primeira ligação e foi aí que eu acho que aprendi muita coisa que não me apercebi que aprendi. Eventualmente fui absorvendo... Inconscientemente, sim. Mas então a base foi o teu avô, portanto o teu avô... Foi o meu avô, o meu pai, o meu tio, foram os meus conectores ao mercado quando eu não pensava no mercado. E, portanto, isso fica para sempre. É engraçado que falaste ali na construção e na promoção. Ainda há muita confusão no que é ser construtor e o que é ser promotor. Eu acho que há imensa. Eu criei uma definição para a promoção imobiliária que é esquisita, mas basicamente hoje em Portugal, nós temos outros países, outros mercados mais maduros, onde o real estate development é uma coisa que está completamente explícita. Até para o comum dos mortais. Sim, acredito eu que sim. Em Portugal nós temos a questão da palavrão promoção imobiliária, que é muitas das vezes ligada à mediação imobiliária. Confunde-se, é divulgação, produção. Divulgação de imóveis e, portanto, não é muito percebido. Pacífico, não é? Não é muito pacífico. Eventualmente, nos últimos 2, 3 anos, eu acho que já se começa a perceber melhor o tema, mas ainda precisa de muito debate. Embora eu lembro-me dos anos 90 e não só, os outdoors dizerem construtor, promotor. Ok. Lembras-te? Construtor, promotor, mediador, ainda tinha arquiteto, tinha ali os players todos. Eu nos anos 90 não estava a chegar. Nasci em 88. Desculpa lá. É assim. Mas olha, fazia-se isso tudo. Olha, sempre foste empresário, ou não? Eu não sei se ainda sou empresário, portanto estou a tentar trabalhar para lá chegar, okay. Mas sempre fui... Trabalhaste sempre por conta própria? Sim, sempre por conta própria, sempre na tentativa de melhorar e evoluir. Ainda não sei se sou empresário. Ok, e diz-me uma coisa, sabendo que trabalhas por conta própria, portanto assumes tu o risco, enfim, do teu negócio e do teu trabalho, como é que tu vês um empresário como tu e muitos que andam aí no imobiliário, na reabilitação, na promoção, hoje e no futuro? Hoje vejo um mercado em transformação profunda, portanto, nós evoluímos de um modelo de imobiliário ou de desenvolvimento imobiliário onde normalmente o construtor assumia a figura do promotor e, portanto, essa era a cadeia. O subprime trouxe uma nova realidade, portanto, temos uma evolução para... Há um promotor que acaba por ser o empreendedor do processo imobiliário, há um construtor que é um prestador de serviço, que pode ser um sócio ou não, mas que é um prestador de serviço, há um investidor ou há um financiamento de uma terceira parte que vai dar corpo ao capital do negócio e, portanto, isto é o que eu acredito que estamos a atingir. Daqui para a frente, eu não sei se a inteligência artificial vai fazer promoção imobiliária, acredito que não, mas acho que o modelo em Portugal, pelo menos, vai ficar cada vez mais maduro e que
possivelmente já não vamos ter muito a lógica do promotor verticalizado. Ok. Essa é a minha Visão. Sabes que eu comecei a reparar em ti, não leves a mal, mas eu tenho que dizer isto, que quando começaste em determinada altura a fazer uns cartoons, alguns que apareciam, se não me engano, no Diário Imobiliário e depois apareciam noutros sítios na internet, e comecei a achar piada àquilo, porque eu tenho uma veia também muito virada para o cartoon. E a pergunta que eu queria era o que é que representa a criatividade para ti? O que é a criatividade para ti? O que é a criatividade na promoção imobiliária? Porque obviamente aquilo eram cartoons, mas a criatividade é assim uma coisa tão importante para ti? Onde é que ela aparece? Então, basicamente, eu, apesar de ter uma ligação à promoção imobiliária familiar, eu nunca fiz promoção imobiliária com a minha família. Portanto, a minha chegada aqui Eras um autónomo ao processo foi, eu iniciei no mercado imobiliário pela avaliação, fiz mediação, depois estive ligado a um promotor hoteleiro, depois fiz consultoria e depois consultoria a sério, portanto perdi imenso dinheiro e depois fui convidado a participar em operações de promoção imobiliária. E fui convidado, de facto. Não foi o André agora um tipo muito inteligente, ganhou muito dinheiro de um momento para o outro e agora desatou para aí a fazer coisas. Não foi. Foi isso. Portanto, eu cheguei, nunca tinha feito e a criatividade foi olhar para a coisa de uma forma muito honesta, que é, eu não percebo, não sei o que é que eu acho, posso melhorar ou não. E, portanto, a criatividade fui criando processos dentro do processo de desenvolvimento que me levaram, eventualmente, a cometer muitos erros e que me ensinaram imensa coisa, mas para te dar uma ideia da lógica dos cartoons. Dos cartoons. Portanto, eu iniciei na prática promoção imobiliária em outubro de 2019. O primeiro edifício que foi adquirido fez a escritura em 15 de dezembro, dia 13 de fevereiro iniciou a obra, dia 13 de março, Covid. Porreiro. Uma boa estreia. Para uma pessoa que sabe pouco, que tinha que assumir a responsabilidade. Uma estreia em grande. O que é que eu fiz? Bom, então agora tenho que juntar aqui malta para eu perceber o que é que estou a fazer e trocar umas ideias. E criou-se assim uma coisa que na altura chamei o No Bullshit, que era um momento de criatividade entre pessoas ligadas à promoção, à mediação e etc. Daquele contexto. E daí surgiu a ideia, bom, eu vou fazer com o Hugo e o Miguel, que agora não estão aqui, mas que são duas pessoas extremamente importantes, fazer uma banda desenhada a retratar aquilo que eu entendia que eram os erros ou os riscos do processo. E foi isso, quer dizer, foi a forma como tentei oferecer um bocadinho de criatividade. Curiosamente, toda a gente fala bem da banda desenhada, mas nunca teve muito sucesso. Não, eu lia, verificava, mas depois não houve continuidade, não é? Aquilo foi um projeto que... Foi um projeto mais de brincadeira. Consumir recursos, claro. E tempo, com uma lógica de... Pá, a ideia era, bom, se nós conseguimos explicar o processo em banda desenhada, imaginem que isto passa para um site e deste site faz-se uma promoção imobiliária em banda desenhada. Mas é extremamente engraçado, porque hoje em dia fala-se sempre de um conteúdo, vídeo, não sei o quê, e se calhar um conteúdo deste género era realmente diferenciador. Havia uma ideia que era, eu acho que a promoção imobiliária tem coisas muito interessantes, nomeadamente a reabilitação, durante o decurso de obra. E a ideia era retratar em banda desenhada alguns pontos de obra e depois oferecer o conteúdo ao cliente. Essa era a ideia. Muito engraçado, mesmo inovador. E, na altura, a pessoa que desenhava, fantástico, tinha muitas questões éticas e etc. E entendia que a reabilitação imobiliária era um pouco fora da caixa. E, portanto, face aos recursos, à Alcar e etc. Depois acabou-se por não desenvolver. Olha, o que é que fazes nos tempos livres? Jogo futebol, corro e brinco com o meu filho. Jogas futebol? Em que posição? Epá, agora já não jogo em posição nenhuma, mas jogo com os amigos. Já não há? Não vais à baliza? Não, jogo. Ok. Agora jogo futebol 7, futebol de 5 e portanto... E o que é que brincas com o teu filho? Ele ganhou o bichinho da bola e portanto então jogamos muito futebol. Qualquer dia és treinador? Não. Não? Voltando à questão imobiliária.
é sempre muito crítico, pelo menos nos seus artigos e naquilo que eu leio, em relação à reabilitação, como esta, ou mesmo à promoção. O que é que, eu sei que isto é uma pergunta aberta e arrisco muito, porque podemos estar aqui a ficar o resto do programa, nem sei se há horário para isto, cá não temos horas, que é o que é que falta realmente ao mercado imobiliário português para que a reabilitação, que eu já ouço, imagina tu nem és nascido, já eu ouvia falar da reabilitação em Portugal, para que isto tome um rumo, digamos, se possível, normal? Bom, então, a reabilitação é um processo mais complexo dentro daquilo que é a construção. A reabilitação é um processo um pouco mais complexo, na minha ideia, é mais caro. Pegar uma coisa que já existe. Uma coisa que já existe e depois... Que está adequada, que está fora do... A regulamentação que a rege é muito complexa e, portanto, já existiram problemas, são conhecidos, são públicos. Por vezes, obriga-se a manter aquilo que não é mantível, não se pode manter. É perigoso e etc. E, portanto, eu acredito que para a reabilitação atingir outro tipo de resultados, nomeadamente na quantidade, há um tempo atrás os impostos eram suficientes e, portanto, os impostos atraíram, ou o benefício fiscal atraiu muito capital para a reabilitação urbana, nos centros das cidades, o turismo, etc. Hoje, acredito que face à necessidade de incorporar sistemas construtivos mais práticos, a reabilitação fica para trás porque deixámos de ter os artesãos. Verdade. Então, nós talvez tenhamos que pensar em reabilitação de uma forma um pouco mais simplista, que é, se nós conseguimos manter a traça do edifício, se ele não for mantível noutra medida, podemos reconstruir melhor do que, por vezes, aquela reabilitação que só ficam as fachadas. Eu acho que aqui é preciso dar a volta ao texto e ao contexto e trazer técnicas construtivas diferentes a um processo que é muito artesanal. E este acho que é um handicap. Mas sem nunca perder a identidade. Sem nunca perder. Sem perder a identidade, acabou-se, não há reabilitação. É inevitável. Nós não podemos... Se Lisboa perder a identidade arquitetónica, deixa de ser Lisboa. Claro. Portanto, se Milão perder a identidade... Claro. E isso, quer dizer, a arquitetura e o design, isto são umas coisas que eu tenho aprendido, que eu não gosto muito de arquitetura, mas a arquitetura e o design são coisas que são intangíveis do ponto de vista do valor, que só se notam passado centenas de anos. Porque é que nós vamos a Veneza, porque é que nós vamos a Milão, porque é que nós vamos aqui... Porque... Há um monumento, há um edificado, há uma rua, e isto é tudo imobiliário, não é? É verdade, é tudo imobiliário. Escreves regularmente, de vez em quando eu apanho os teus artigos, de quais os leio, e noto, enfim, um estilo evidente, um alinhamento. Onde te inspiras para desenvolver esse conteúdo e porquê que o fazes? Ok, então, a inspiração é simples, casos práticos meus, portanto, sou eu que os ponho em prática e tudo o que é o conteúdo que eu desenvolvo é em volta dos casos. E aquilo que aconteceu? Dos casos. Porquê que eu comecei a escrever? Isto é difícil de contextualizar, mas eu achei, ou acho, e continuo a achar, que há uma grande diferença entre o que as pessoas percebem e o que é a realidade do mercado. Portanto, o mercado imobiliário não comunica para fora, não é? E não comunica para fora porquê? Porque não há informação. E eu entendo que a informação tem que ser acessível a todos da mesma forma para que todos possam tomar as decisões consoante aquilo que entendem e não o contrário, que é a pessoa que não tem informação vai tomar uma decisão desinformada que a pode levar a um resultado difícil, porque o imobiliário não é vender couves, são casas, são caras, pode colocar em risco a vida financeira de uma pessoa. Portanto, este foi o modus pensandi da coisa, que é, eu escrevo sobre aquilo que faço, funciona também como algum marketing, porque evidente, acaba por ser também uma ferramenta que fica escrita. As pessoas que leem, quem é este fulano? Deixa lá ver o que é que ele faz. Pode ser um caso que se adequa a alguma pessoa, ou o que seja. Portanto, essa foi a inspiração. Depois, sou um bocadinho exaustivo às vezes, e os artigos não são muito comerciais porque são extensos, mas... Mas não é esse o objetivo, não é? O objetivo... O fulcro não é esse. Não é ser comercial. Não, o foco é trazer informação diferente
e que eu possa fundamentá-la, que as pessoas a entendam e que se alguém tiver dúvidas eu possa explicar o porquê. Só isso. Muito bem, muito bem. Fizeste há pouco também fizeste mediação. Qual é a tua relação com a mediação imobiliária? Foi muito simples. Muito simples, quer dizer, não muito simples. Portanto, eu entrei pela porta da avaliação, 2013, 2014, e na altura, através de um contacto, a England Volkers estava a iniciar em Portugal. A operação. Já estava sedimentada, mas e eu não sabia o que era. Contaram uma história, eu acreditei na história e, portanto, achei curioso a forma como se faziam as coisas, mas como eu nunca tive essa aptidão, habilidade de bater a porta e etc., não tenho essa vontade, eu entendi que devia fazer uma coisa diferente. Então comecei a analisar as zonas e a perceber onde é que estavam os empreendimentos e comecei a falar com os promotores. Portanto, a minha ligação à promoção imobiliária começou... foi inconsciente, porque explicava uma coisa e dizia uma coisa e eu disse, mas eu não sei fazer isso. E, portanto, fui à procura de outra. Então, depois fiz muitas angariações e tal, aquelas coisas, a malta ficou assim um bocado espantada. Depois, esta zona era daquele colega, e depois fui eu que angariei. Não, é a zona do colega, esta é a zona do colega, e eu ficava sempre sem nada. Então, mas acabou por correr bem. Daí, na altura, uma pessoa que também muito querida, sempre foi uma pessoa muito querida para mim, que era na altura o melhor comercial da England Volkers. Eu decidi sair, passado um ano, atingir os resultados, etc. E ele, como ia criar uma pequena boutique, digamos assim, convidou-me, mas só para tratar de projetos de investimento. Portanto, eu aí comecei a entrar na lógica da reabilitação urbana do investimento, a perceber um pouco mais. Pronto, aí fui evoluindo e depois em 2016 voltei um pouco à mediação imobiliária, mas trabalhava para 3 clientes e só fazia aquisições. E qual é a tua relação hoje como reabilitador, promotor, empresário com mediação imobiliária? Como é que tu... É diária, não é? Portanto, tu trabalhas com mediação? Sim. Diariamente? Diariamente. E, portanto... Eu acho que cada produto, cada projeto tem uma necessidade diferente. Cada caso é um caso, cada imóvel é um imóvel e isso é... E cada mediador é um mediador. Exatamente. E, portanto, não sou da questão das marcas, sou das pessoas, claramente. Eu trabalhei com a Remax, já trabalhei com a Keller Williams, já trabalhei com Sotheby's, com todas. Portanto, nunca... Isso para mim não é... Acho que cada caso é um caso. Portanto, vejo como no meu plano de investimento, faço. A mediação é uma rúbrica, ponto. Tal como é a construção, tal como são outras. Como é que tu vês a evolução da mediação imobiliária em Portugal? Eu sou crítico relativamente à forma como a mediação acontece. Acho que tem muito para evoluir. Depende, obviamente, de pessoa para pessoa. Há excelentes profissionais e há maus profissionais, como em tudo que existe. Mas acho que, como a construção teve 50 anos travar em termos de evolução tecnológica e evolução cultural, se é que posso chamar, julgo que a mediação imobiliária em Portugal carece do mesmo problema. Portanto, teve essa paragem... Continua a funcionar muito em silos, não há ali Eu acho que a mediação imobiliária devia funcionar de uma forma mais incorporativa, não sei se é a palavra. Incorporativa, isto é, a promoção imobiliária no Brasil é incorporação imobiliária. É verdade. Incorpora várias atividades para chegar a um processo. E eu acredito que há uma grande desincorporação na mediação imobiliária em Portugal. Portanto, há muita desagregação. As marcas, nomeadamente americanas, trouxeram alguma fundamentação ao mercado, mas de repente os modelos não estão a evoluir. Não encaixam. E acho que o serviço começa a não ir de encontro àquilo que é a necessidade do cliente, na minha opinião. Ok. Falamos em off há pouco na questão do arrendamento. O arrendamento é sempre, infelizmente, não é? Em Portugal pelo menos, o investidor quase que o parente pobre, ou seja, o arrendamento não vou arrendar porque arrendar
é a lei, quando não é a lei é o inquilino, quando não é o inquilino são as obras, enfim. O que é que tu achas deste mercado de arrendamento? O quanto é que o mercado imobiliário português necessita de um mercado de arrendamento estável, já nem diria eticamente, porque eticamente é outra história, mas estável no comportamento da oferta e da procura e da própria relação? Eu acho que é fundamental, assume um papel, diria eu, um vetor completamente central. Portanto, se nós pensarmos um pouco, mais uma vez, os dados, como é que foi a evolução do mercado, não é? Nós tivemos um mercado de arrendamento a funcionar até aos anos 60, 70 e depois, nos anos 80, tivemos a democratização do crédito de habitação e a partir daí é muito mais fácil comprar, mais barato em tese, do que arrendar em tese. Eu ainda recentemente justifiquei isso num plano de negócios que fiz para um determinado empreendimento na área metropolitana do Porto. Atualmente, naquela zona, é mais caro comprar do que arrendar. E, portanto, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por muito afunilamento de informação para a compra e venda, porque quando se fala em mercado imobiliário em Portugal, fala-se em compra e venda, não se fala em arrendamento. Não se fala, praticamente. Então, eu acho que há aqui um dogma que é o mercado de arrendamento não existe. Ele não existe de facto, mas também nós não queremos que ele exista. Porquê? Eu não sei. Agora, garantidamente, acredito seriamente que se nós não conseguirmos ter uma cota de mercado de arrendamento na ordem dos 30% a 35%, para não chegar mais acima, nós não temos mercado imobiliário. Temos um mercado com uma flutuação drástica, que depende essencialmente de momentos económicos e que não estabelece estabilidade para os utilizadores dos imóveis. Além de que as coisas mudaram. As pessoas, se calhar, já não vivem no mesmo sítio da forma como viviam. Portanto, 40 anos a trabalhar no mesmo sítio, etc. As pessoas viajam, as pessoas trabalham fora, trabalham, os deslocamentos são completamente diferentes e, portanto, se nós não tivermos um mercado de arrendamento para comportar estas novas dinâmicas, mais uma vez, temos um problema que é o que temos. Não temos imóveis que vão de encontro às necessidades das pessoas. Até porque os imóveis são para as pessoas. Sem dúvida. São para as pessoas, são para as empresas, são para quem os utiliza. Para quem os utiliza, não é? E sem edificados, sem imóveis, nós não temos economia, porque até à data as intempéries são defendidas com os imóveis e isso permitiu a evolução do mundo. Não é? Estamos a chegar ao fim. O Pessoas para Pessoas é mesmo assim. É uma conversa que podemos estar aqui horas e horas e horas. Foi extremamente agradável. Mas tenho uma última pergunta. Que é, no meio disto tudo, depois daquilo que tudo falamos aqui, quem é afinal o André? Bem, o André é um tipo um bocado lunático, que acredita que tudo é possível, mesmo sabendo que não é, e que comete muitos erros todos os dias, aprende muito com eles e, no fundo, é uma pessoa simples que se apaixonou pelo mercado imobiliário e que tenta fazer diferente. É isto. Muito obrigado, André. Obrigado, Márcio. Obrigado. Loses the voice now.